Salve nerds, galera, no vídeo de hoje, resumão de animes com One Piece episódio 1137, aquele episódio pra doer no coração aí, né, cara, fortes emoções aí depois de um flashback fenomenal, né, e a coisa continua aqui, vai ser bem insana, agora pós flashback do Kuma, né. Enfim, vamos lá, lembrando aí, ajudei o canal, se inscrevendo, deixando like, comentário, hype no vídeo aí, tem aqui livepix.gg/bambam, ajuda bastante o canal, tem os membros aqui, um salve para os membros, e link da Shopee na descrição, muito obrigado. Vamos lá, a gente começa aqui com a Bonnie, né, abrindo aqui esse episódio, chorando depois de tudo que ela viu aí no flashback do Kuma. E ela sai ali, né, do laboratório, da parte ali onde estava a bolha. E o Vegapunk falou, pô, cara, quebrei a promessa com o Kuma e tal, né, mas acabou que esse Mali veio para o bem, né. Porque, afinal de contas, ela agora, a Bonnie entende, né, que o Vegapunk tentou proteger ao máximo ali o Kuma e tal, né. Muito louco, até pedindo desculpa pra ele, sincerão ali, né? Isso, cara, isso foi abertura, já doeu aqui. O coração já dói aqui, né? Aí depois o Vegapunk entrega ali pra ela uma joia, né? Que é o presente que o Kuma deu pra ela ali, deixou com ele, né? Para o aniversário dela, pra o Vegapunk entregar. Que ele não poderia, né? E é uma pedra, uma safira, muito mórbido inclusive esse presente. Uma safira com várias pérolas ali em volta, né? Formando um solzinho, a Bonnie até comenta aqui que é um solzinho, né? E aí ela fala que isso aí tem ligação com o Nika, né? E no caso o Vegapunk comenta que o Kuma só falou pra ele que era uma coisa de boa sorte. Interessante que talvez o Kuma até tenha protegido o Vegapunk aqui, né? E tipo, o Vegapunk não notou, né, na hora, né? Enfim. E aí isso faz o Vegapunk pensar em algumas coisas, né? Sobre, por exemplo, o Luffy, né? Que ele tá aí se encaixando nessa coisa de ser o Nika e tal, né? Mas ele não fala exatamente dessa forma. Ele fala que o Luffy está se tornando algo assim, né? E aí, fala mesmo, ele não pensa, ele fala mesmo. E aí a Bonnie até fala algo assim o quê, né? Só que aí ele não explica direito ali, o que faz falta, na verdade, durante o episódio, né? Seria diferente o restante do episódio se ele falasse aqui a informação certinha, né? Enfim, e aí ele fala ali, né, que o Chapéu de Palha vem ajudando ele, né, nesse meio tempo e tal. E aí ele fala aqui também sobre a questão de que o Luffy é filho do Dragon, né? E o Kuma é pai da Bonnie. Tipo, o Luffy e a Bonnie são filhos dos dois ali, que são melhores amigos ali, né? Bem interessante. Os dois viraram amigos do Vegapunk também. O destino é muito louco, né? Enfim. E aí depois ele conta toda a história que aconteceu até então ali, enquanto a Bonnie estava dentro da bolha, né? Aí depois a gente vê aqui que ele pede desculpa, né, por ser um cientista insignificante, e a gente sai finalmente aí do passado, né, com a Bonnie falando, não, o desgraçado na verdade aí, o significante miserável aí, é o Saturno, né, cara, esse desgraçado aí que tá com a corda toda com a Bonnie, né. E aí acontece que o cara vai pedir pros marinheiros atirarem ali, né, e o Sanji desesperado, cara, eu quero me mexer, porque meu corpo não se mexe, né, socorro. E o Vegapunk comenta aqui, olha, eu acho que é o poder dele, tem alguma aura ali, né, que impede, né, uma parada aí que impede o pessoal de se mexer. E a Atlas percebe aqui que o Luffy tá pedindo comida, né, o Luffy Deus quer oferenda, né, e aí ele tá querendo comida aqui, e a Atlas fala, pô, não tenho como eu se mexer, então ninguém pode se mexer ali pra ajudar o Luffy, né, percebam. E aí, assim, logo depois, né, a gente vê ali que a Marinha fala que pegaram ali o Sentomaru, né, demorou até, inclusive. E aí isso chama a atenção de quem? Kizaru. Kizaru aparece aqui falando sobre a Bonnie, Sentomaru, né, e tal. E ele não se levanta, detalhe, ele não está se levantando, né, já poderia. Ele está acordado, claramente. E aí a gente vê aqui então o Saturno falando aí pra Bonnie que o Kuma já faleceu, né? Ele fala ali que o Kuma essa hora já faleceu. E aí a Bonnie dá uma quebrada no coração dela, né? Aí a gente vê mais algumas cenas aleatórias aqui, como a Marinha que está fora da ilha. Eles não sabem o que está rolando lá dentro exatamente, na ilha, né? Porque eles não podem ver o Saturno. A gente tem aqui pessoas de outras ilhas aí reagindo sobre a Buster Call, né? Falando aí que o Luffy tá de sacanagem, que, pô, ele tá... já acabou de tornar Yonkou, já tá aprontando, né, essa parada aí. Tem gente também que fala ali sobre a questão que a Buster Call é maior que Ohara, enfatizando de novo aqui. E nós temos aqui os revolucionários que ainda não estão ligados nessa parada direito, né, mas a gente tem aqui o Morley ensinando ali o pessoal a dar soco com força, né, tá tentando ensinar as pessoas ali, os Okamas, os homens, as mulheres, todo mundo ali, né, enfim. E a gente tem aqui o Dragon falando com o Ivankov, né? Se você fosse o Kuma, pra onde acha que ele iria, né?
E aí a gente vê aqui o Ivankov falando, olha, se eu fosse o Kuma, né, eu iria pra Marijua dar meter bala em todo mundo lá, né, aqueles arrombados. Mas, como eu não sou ele, né, e aí ele ia falar o que ele achava ali que o Kuma ia fazer, só que acaba tendo uma ventania estranha aqui, inclusive, que faz até ele ficar calado ali. E o Dragon aqui tem essa cena sensacional, inclusive, aqui, com as folhas passando ali, as florzinhas, né, passando e tal. E curioso isso daqui, né? Remetendo vento de novo a esse cara. Toda hora vento tem alguma coisa a ver com ele. Realmente acho que a teoria lá da aluguel de vento faz sentido agora. Aí a gente tem aqui o Saturno, né? Falando, olha, você quer se encontrar com teu pai logo, cara? Vamos fazer isso logo? Enfim. E aí a Bonnie tenta se defender dele ali usando o Distortion Filter, né? E no caso aqui ela fala sobre o Nika. E ele ainda não tinha ouvido até agora essa história aí, né? Mas ele ficou Nika. Caraca, ele tremeu na base ali de repente quando viu essa parada aí, né? E aí ela ia dar o socão nele ali, só que o soco bate e volta, né? Tipo, pá, bate e volta. E aí ele, ué, que diabo foi isso, doido? que é isso aí, né? E aí ele fala, né? Você entende, você conhece esse nome, mas você não entende ele, você não sabe o que é Nika de fato, né? Isso chama a atenção até do Vegapunk, inclusive. E ele continua falando que ela ainda não entendeu, não juntou 2 mais 2 aí, qual é a relação de Nika com o Luffy, né? No caso ele fala aqui em pensamento. Ele fala que isso é uma vergonha, talvez ele quisesse ver, ele quisesse tomar o socão pra ver o que ia acontecer. Ele é maluco, né? Saturno é doido, né? Isso aqui é a fala de um completo lunático, né? E nesse momento aparece aqui o Luffy comendo. Mas quem poderia dar comida pra ele, né? A Marinha fala, olha, não fui eu. Os marinheiros falam, oh, não fui eu, não sei de nada, você não pode provar nada, deixa em paz. Só que aí aparece o Kizaru depois aqui, meio levantado aqui, né? Ele tá sentado agora aqui, mostrando que ele se mexeu, né? Ele não lutou com ninguém aqui, poderia já ter executado um monte de gente aqui, mas ele não fez nada. Beleza. Pra quem já viu lá no SBS, a gente já discutiu essa cena aqui, né? Pois é, você entendeu exatamente o que aconteceu ali. E aí, a Bonnie tenta aqui aproveitar que ele se distraiu, né? Pra tentar tirar os anos de vida dele ali, só que ela não consegue reverter a velhice dele, né? E ela até fala, pô, não consigo, o que tá acontecendo? Meus poderes não estão funcionando, né? E aí o Saturno acaba falando aqui uma parada bem interessante. Ele fala uma parada bem interessante aqui, que no caso é sobre como funcionam os poderes da Bonnie, né? Que ele fala ali que os poderes vieram dele, né? Ele fez um experimento nela, na verdade, pra ver se ela poderia receber poderes de Akuma no Mi, mesmo sendo muito novinha. Então foi quando ela era bebê ainda, ela não podia nem comer, teoricamente, né? Mas aí o que ele fez, né? Ele fez uma espécie de papinha com a fruta, né? Do diabo e deu pra criança comer, tá ligado? Então, tipo, bizarro. Ela tem esse poder praticamente desde que ele nasceu, né? Desde que ela nasceu, uma doideira. E aí, ela comenta que foi um sucesso, né? Só que a fruta, ele comenta ali, né? Que foi um sucesso, mas a fruta é considerada fraca, né? Porque ela tem um ponto fraco que, conforme a pessoa vai entendendo melhor a realidade que o cerca, ele vai deixando de usar esse poder de maneira mais utilitária, né? Então você tem que ter uma certa percepção alterada da realidade para funcionar essa Akuma no Mi. É bem bizarro isso daqui, mas é basicamente isso que ele falou mesmo. E aí ele comenta aqui, né, que ela tá percebendo como as coisas estão funcionando e principalmente como tá tudo muito ruim, tudo dando errado, ela tá perdendo a fé no Nika. E isso tá fazendo com que ela não possa usar o Nika como referência na sua transformação, tá ligado? Bizarro pra caramba. E aí isso pega a Bonnie, né, porque ela percebe que, tipo, realmente, ela tá perdendo a fé. Ela tenta falar que não, mas ela realmente tá perdendo a fé ali com tudo que tá acontecendo, né? E aí ele acaba aqui aproveitando o problema pra quebrar mais ainda a mente e o espírito dela, né? Falando ali sobre o Kuma, né? Que o Kuma faleceu. Fala sobre a Gine, né? Que fala ali que ele fez experimento na mãe dela, né? Ele colocou... ele não fala o nome de com quem ela estava casada, né? Que ela era a 8ª esposa de um cara lá de Marijua, mas não fala quem é, né? Esquisito essa parada aí. E aí ele comenta que ele botou a doença de Safira na Gine de propósito, tentou curar ela, não conseguiu e ele só jogou fora, deixou ela ir embora, porque ninguém ia querer ficar com esse negócio aí lá em Marijua, né? Cara, pois é, né? Isso foi pesado. Aí, cara, então, tipo, tudo foi ele, essa questão da escama de Safira foi tudo obra dele, né? Dali pra frente foi tudo merda que ele fez. E aí o Vegapunk indignado, como você fez isso, cara? Como você pôde fazer isso, né? Tudo que aconteceu na vida do Kuma, por causa da escama de Safira, foi por causa de você, que sacanagem, né? E aí, simplesmente ele argumenta aqui, né, o Saturno, olha, você se preocuparia, né, com sentimentos de um mero inseto? Então,
Põe-se no seu lugar, cara. Porra, eu não vou me interessar por nada do que acontece com vocês. Vocês são um monte de merda, né? Enfim, tirou o pessoal pra bosta aí. Só que acontece que ele cometeu um erro. O Gold chegou na ilha. Ele está lá. Bartolomeu Kuma, né? Ele já chega atirando, metendo bala na galera ali, né? Com a sua parte ali de robô, né? O pessoal pensa até que ele é um pacifista aqui, inclusive. E aí o Saturno fala que isso é impossível, porque o Kuma não tem como ele estar ali, porque ele já era pra ele ter falecido, né? Ele não exemplifica ainda, mas ele exemplifica depois. E aí o Doberman pede pro pessoal abrir fogo contra o Kuma, é muito balaço, o Kuma nem consegue se mexer, de tanta bala que ele recebe ali de todos os lados, é bizarro. E aí a gente vê aqui que ao mesmo tempo que ele tá recebendo bala ali, a Jory Bone começa a perder seu espírito de vontade de lutar e de viver. Porque, porra, o que sobrou pra ela? Não sobrou nada, né? Não sobrou nada pra Betinha. E aí o que aconteceu aqui? Ela vai ficando ali completamente desesperada e ela vai chorando. Quando ela chora, que ela grita, né? Ela, em desespero, né? O Kuma volta a se mexer no meio do balaço, no meio dos canhões, no meio dos tiros ali, né? O cara simplesmente continua a se mexer, ele faz o último esforço, atropela quem tem que atropelar ali. E aí isso chama a atenção do Saturno, né? Que o choro dela chama a atenção, ele fala, pô, que irritante, cara, vamos acabar logo com isso, né? E aí ele pede pro pessoal abrir fogo finalmente, só que aí o Kuma já tá perto bastante pra dar tiro na galera. E o pessoal da Marinha sai voando. O Saturno ainda tenta esmagar ela, jogando ela no chão, e ela não reage, porque ela tá completamente desnorteada com tudo que aconteceu, toda a informação que ela recebeu, né? E aí ele vai lá e tenta furar ela com a pata, né? Só que acontece que ele chega. Ele chegou, cara. O Kuma salva a Bonnie entrando na frente. Ele leva a patada nas costas, pois é. E aí a gente vê aqui, então, o pessoal fica incrédulo. Bartolomeu Kuma? Como assim, né? Que doideira é essa? E aí, sem entender nada, né? O Saturno tenta atacar ele de novo ali, mas o Kuma segura a pata dele ali. Isso é bem louco, porque ele o cara fica tipo, ô Vegapunk, explica isso aqui, meu filho. Que é isso aqui? E aí a gente vê, né, que enquanto a Bonnie chora e o Kuma vai pra cima dele, a gente vê com um hack, inclusive, na mão, o Saturno comenta que não faz sentido o Kuma tá ali, por quê? Porque o botão de autodestruição ele acionou assim que o Kuma foi resgatado pelos revolucionários. Então era pra ele já ter falecido lá atrás, tá ligado? E aí, claramente isso não aconteceu, né? Enfim. E aí a gente tem simplesmente um dos socos mais aguardados de One Piece, que é lindo. Vários ângulos aqui, né? Isso é lindo. Quando acerta é lindo. Quando o Saturno sai voando é lindo. É tudo lindo, maravilhoso. E aí vai tocando aqui a música de abertura dessa temporada aí do One Piece, né? De Egghead aí. E aí a gente vê aqui, inclusive, a letra, né, traduzida aí, que além da chuva brava, há um arco-íris e tal, que é a abertura ali da fala, né? Da primeira frase ali, né? Da música. Cara, ficou muito bonito, sério, isso aqui eu chorei. Aí mostra os flashbacks do Kuma, né, de novo aqui, tudo repeteco aí. Cara, isso aqui, nossa, arregaçou meu coração, isso aqui, nossa senhora. E aí o final é alterado, né, que ao invés de ser a Bonnie só dormindo ali, né, no balanço, mostra dar um foco no pingente ali dela, do Kuma, né, bem interessante. E aí termina o episódio então com o Kuma aí com sangue nos olhos, arregaçando aí o Saturno, cara. Que coisa maravilhosa. É bom ser fã de One Piece, viu, vou te falar. Mas é isso, termina aqui então, né, o resumão de animes aí com One Piece, episódio 1137. E é isso, comenta aí o que vocês acharam desse episódio incrível, comenta aí os comentários de vocês, se inscrevam, compartilhem. Não esqueça também aí, ó, livepix.gg/bambam, ajuda bastante o canal, tem aqui os membros, um salve para os membros. Link da Shopee na descrição, muito obrigado, valeu nerds, fui!